29. Oh, glória. Glória a Deus. Louvado seja o teu nome, diz a palavra de Deus. No dia seguinte, João viu a Jesus, que vinha ter com ele, e disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Livro de Mateus, capítulo de número 28. No fim de sábado, quando já apontava o primeiro dia da semana, Maria Madalena e outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houve um grande terremoto, porque o anjo do Senhor descera do céu. Chegou removendo a pedra e assentou-se sobre ela. E o seu aspecto era como um relâmpago, e o seu vestido branco como a neve. Os guardas com medo dele ficaram muito assombrados e como mortos. Mas o anjo respondendo disse às mulheres: não tenhas medo, pois eu sei que buscais a Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, porque já ressuscitou. Louvado seja o nome de Jesus. Senhor, está aqui a tua palavra, que é viva e eficaz, e é mais penetrante do que uma espada de dois gumes. Fala ao nosso coração, nos desarma, ó Deus, e nos permita, Senhor, ser tratados por Ti nesta noite. Nós queremos ouvir a Tua voz, como diz a canção, que eu diminua e o Senhor cresça nessa noite. Fala ao coração do Teu povo, em nome de Jesus. Estamos vivenciando o momento da Páscoa, morte e ressurreição de Cristo. E nós lemos aqui no livro de João, no capítulo 1, de versículo 29, que João está testificando do Cristo. João está testificando do Cordeiro, a qual ele relata, onde nós lemos, no livro de João, capítulo 1, versículo 29. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A Páscoa, ela é representada em vários momentos no Antigo Testamento, quando o povo vai ser liberto, sair do Egito, depois de mais de 400 anos escravo. Deus, ele vai estabelecer ao povo que sacrifiquem um cordeiro sem mancha, e o seu sangue seja espargido sobre as portas e as vergas, para que quando o anjo da morte passasse, todos aqueles que tivessem aquele sangue fossem livres, não tivessem a morte estabelecida. Livro de Êxodo, capítulo de número 12, você vai ver Deus estabelecendo o dia de Páscoa, falando para que o povo pudesse comemorar aquele dia como o dia da libertação, da saída do Egito. E muitas representações na Bíblia são vinculadas no Antigo Testamento como sombra. No livro de João, no capítulo de número 1, eu quero que você abra a sua Bíblia. Ele vai dizer: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por Ele. Sem Ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não o compreenderam. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem nele. Não era a luz, mas para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira, que iluminava todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, mas o mundo estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu.
veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos quem creem no seu nome, os quais não nasceram no sangue, nem na vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio da graça e de verdade. E João testificou dele, e clamou dizendo: este era aquele a quem eu dizia, o que vem depois de mim, antes de mim, porque foi primeiro do que eu. E todos nós recebemos também a sua plenitude, graça por graça, porque a lei foi dada por Moisés, mas a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Deus nunca foi visto por ninguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, esse o fez conhecer. Olhe para mim. João, ele vai testificar, testemunhar de Cristo, como ele tivesse no princípio. Ele vai dizer: ele veio primeiro do que eu vim primeiro, mas ele veio antes de mim. Se você voltar um pouquinho no livro de Lucas, você vai ver o nascimento de João, primo de Cristo, primo de Jesus. Ele vai nascer primeiro, 6 meses antes, mas Jesus já existia, porque o Verbo já existia. O Verbo era Deus, se fez carne. E ele está dizendo que Jesus já existia antes dele. Mesmo que ele nascesse primeiro, Jesus sempre seria o primeiro. Eu nasci primeiro, mas ele veio antes de mim. Mesmo eu nascendo primeiro, ele já existia. Oh, glória! E ele diz: olha, a lei veio por Moisés, mas a graça e a verdade veio por Cristo. Não que não houvesse verdade e graça no Antigo Testamento. Claro que existia. Só que ele está dizendo o seguinte, que esse agora, esse Jesus, esse Cristo, que é manifesto, ele diz: olha, ninguém nunca viu, mas Cristo veio para que as pessoas pudessem ver, e ver a sua glória, e ver a sua verdade, e ver a sua graça. No livro de Êxodo, capítulo 34, versículo 6, fala da graça, fala da bondade de Deus. O Salmo 116, 105, eu separei esses dois, tem várias passagens que falam da graça, da bondade e da misericórdia de Deus. Essa graça que é esse favor imerecido, aquilo que você não merece, aquilo que você não tem direito. Deus pega essa graça e derrama na minha e na sua vida todos os dias. E é dessa graça que ele está falando aqui. Através de Cristo se fez conhecer a graça e a verdade. E é manifestado por Cristo esse favor imerecido. E a Bíblia vai dizer que esse favor imerecido, essa graça, faz com que cada um de nós venhamos a sermos vivificados. Venhamos a receber de Deus vida. E não só isso, mas que a nossa vida venha a ser conservada por Ele. Eu quero que você, por favor, se puder botar aqui para mim. Bem, eu não vou esperar lá em cima. Você abre no livro de Efésios, capítulo de número 2. Efésios, capítulo de número 2. Ele vos vivificou, estando-vos mortos em ofensas e pecados. Capítulo de número 2, versículo 2. Em que noutro tempo andaram segundo o recurso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que opera nos filhos da desobediência. 3. Entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como outros também. Por favor, 4. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor que nos amou. 5. Estando
estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Oh, glórias ao teu nome, Jesus. Essa graça trouxe vida para muitos que aqui andavam como mortos. E cada um de nós temos uma história diante de Jesus, aquele que não nasceu no berço evangélico, aquele que só teve um encontro com Jesus a partir de um determinado período. Essa graça, esse favor imerecido nos vivificou. Essa graça nos dá vida, também conserva a nossa vida. O que éramos, pecadores. Deixa por favor o versículo de Efésios capítulo 5, por gentileza, versículo 5. Estávamos ainda mortos em nossas ofensas, mas Ele nos vivificou juntamente com Cristo. Nos trouxe vida, nos trouxe a possibilidade de viver diferente daquilo que nós vivíamos no passado, na direção da nossa carne, da nossa própria vontade. E Ele passou a ser aquele que iria dirigir as nossas vidas. No livro de João, ele vai contar 3 passagens, 3 momentos em que Cristo ele vai vivificar pessoas, trazer vida. Ele vai trazer no livro de Lucas capítulo 8, não precisa colocar, Lucas 8:49, a filha de Jairo. Quando Jairo vai pedir ajuda a Jesus para que ele fosse à sua casa e trouxesse cura para a enfermidade que a filha dele se encontrava. Uma menina de 12 anos. Eu falei 12? Eu falei 12? E ele vai até Jesus, ele fala: Jesus, por favor, vá até minha casa, minha filha está muito doente. E Jesus vai com ele até a sua casa, e no caminho a gente sabe que ele encontra com uma mulher que também tinha uma enfermidade. Demora um pouco para Jesus chegar até a casa de Jairo. E quando Jesus está a caminho e cura aquela mulher do fluxo de sangue, um sacerdote, uma autoridade, chega diante de Jairo e de Jesus e fala: Jairo, não precise ir mais para sua casa, porque sua filha já está morta. Na mesma hora, Cristo olha para Jairo e fala: Jairo, não temas, crê somente e será salva. A outra passagem que João ele relata na Bíblia, que fala sobre Cristo trazer vida, vivificar pessoas, é no livro de Lucas capítulo 7, versículo de número 12, a viúva de Naim. Quando ele está entrando na cidade, ele encontra um cortejo, e essa mulher está saindo com um filho morto, o único filho. E a Bíblia vai dizer que Jesus está saindo com os seus discípulos, saindo e entrando, a cidade nova e a cidade velha. E aí ele encontra aquela mulher e aquele cortejo. A Bíblia vai dizer que ele olha para aquela mulher, para aquela situação, e ele se enche de íntima compaixão. E ele faz parar o cortejo. E ele diz para a mulher: não chores. E toca no esquife. E vivifica a vida daquele jovem que já estava no caixão. A terceira passagem, a passagem de João, capítulo de número 11, quando um melhor amigo de Cristo, um dos melhores amigos de Cristo, chamado Lázaro, fica enfermo. A Bíblia vai dizer que Jesus demora 4 dias. Eu falei 4 dias. E quando ele está ali com os seus discípulos em determinada cidade, ele volta. A irmã do defunto fala: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido.
E ele fala para ele: Marta, você só tem que crer, porque eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E ele vai até o sepulcro e fala: Lázaro, sai para fora. A diferença dessas três passagens que nós lemos e que nós aqui falamos é o estado de putrefação. Uma morreu recentemente, que era a filha de Jairo, com 12 anos. O outro morreu, mas estava sendo ainda sepultado. Mas Lázaro já tinha 4 dias, já cheirava mal. Deus quer tratar de pessoas aqui nessa noite. Eu não sei qual é o teu estado, como você entrou aqui, mas existe um Deus cheio de graça e misericórdia, que tem poder para vivificar a minha e a sua vida em todas as áreas que a gente necessita. Ele fala para aquelas pessoas que ele trouxe vida. E hoje Deus está me usando para dizer para algumas pessoas que estão aqui nesta noite. Para algumas, o Espírito está dizendo, como disse para Jairo: não olha para as pessoas que estão dizendo que tudo acabou. Não escute as pessoas dizendo que não tem mais jeito. Olhe para mim, Jairo. Creia somente. Tenha fé, porque viverá. Para outras pessoas, o Espírito de Deus está dizendo, como disse para a mulher de Naim: não chores, ainda tem jeito. Para outras pessoas, o Espírito está dizendo nesta noite, como disse para Marta: Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Se você crê em mim de verdade, ainda que esteja morto, viverá. Oh, glória! O Espírito de Deus já está trabalhando em vidas aqui. O Espírito de Deus já está trabalhando em vidas que estão nos vendo e nos ouvindo pela internet. Eu glorifico a Deus, porque Deus, Ele é maravilhoso. O Cordeiro e o seu sangue ainda justifica. O Cordeiro e o teu sangue, e o seu sangue ainda purifica pecados. Romanos capítulo de número 8, versículo 33. Ele justifica. 1 João capítulo 1, versículo 6 e 7. O sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. E o sangue de Jesus está sendo derramado hoje na igreja, sobre as nossas vidas. É noite de pedir perdão ao Senhor e falar para Deus: Senhor, derrama esse sangue sobre a minha vida, porque eu preciso não só ser purificado, mas eu preciso ser perdoado pelo Senhor. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo está aqui. Aquele vício, aquela pornografia, aquelas conversas maliciosas pela internet, aleluia, Deus quer arrancar isso, quer purificar. Deus quer trabalhar na nossa vida. Deus quer salvar. Oh, aleluia. João capítulo 1, versículo 19. Este é o testemunho de João, quando os judeus mandaram a Jerusalém sacerdotes e levitas para lhe perguntarem: quem és tu? E confessou, eu não negou, confessou, eu não sou o Cristo. Versículo 21. E perguntaram-lhe então: tu és Elias?
e disse: não sou. És tu profeta? E respondeu: não. Disseram-lhes, pois, quem és? Para que demos resposta àqueles que nos enviaram, que dizes de ti mesmo? 23. E disse: eu sou a voz que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. João era uma pessoa tremenda. Eu aprendi muito com João. No momento em que eu estava meditando e lendo as Escrituras, a Bíblia vai dizer que alguém mandou os discípulos, esses levitas e sacerdotes, perguntarem quem era João. A Bíblia vai dizer que João apareceu no deserto pregando na Judéia. A roupa dele era diferente. A Bíblia vai dizer que ele era, roupa como se tivesse, feita de pele de camelo, cinto de couro, comia mel silvestre. Ele vai pregar onde poucas pessoas querem pregar. Ele vai para o deserto. Não tinha muita gente, mas tinha pessoas onde ele pregava. E a Bíblia vai dizer que as outras regiões vinham ter com João, porque a pregação dele é uma pregação simples: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Eu me lembro que tinha um homem lá em Campo Grande que ficava em cima da passarela, um senhor: arrependei-vos, arrependei-vos. Aí pegava e evangelizava com papelzinho e ficava lá: arrependei-vos, é chegado o reino de Deus. E eles falaram da grandeza de João. Eu imagino, tá bombando, João, a tua internet, teu Instagram só dá você. Todo mundo fala que você prega demais, João. Tá todo mundo vindo te procurar. E no mínimo Caifás e Anás, que eram os principais, deve ter sido eles que mandaram: quem é esse cara que está pregando no deserto? Está todo mundo atrás dele. Não é ele que está indo atrás do povo, não, é o povo que está indo atrás dele. O poder do Espírito atrai. E as pessoas eram atraídas por aquilo que João tinha para dar, que era a palavra de Deus. Ele confessou: não sou Cristo. João, tem muitos gentios judeus te seguindo no Instagram, no Telegram. Não é possível, tu é um cara muito famoso, João. Pelas pessoas que te cercam, pelas pessoas que estão em volta de você te procurando. Não, tu é Elias. Ele fala: quem sou? Quem sou eu para ser Elias? Não sou. Ah, então tu é algum profeta? Não, não sou profeta. Quem é você, João? Eu sou apenas uma voz. Nós temos que ter muito cuidado com os tapinhas nas costas, com elogios demais. Se alegre, fique feliz pelo talento, por aquilo que Deus te deu, mas nunca se esqueça que tudo aquilo que Deus te deu não pertence a você, pertence a Ele. Livro de Lucas vai dizer quem era João. Eu quero ler esse versículo. Eu sei que eu estou em cima da hora, pastor, mas eu quero ler esse versículo porque quem era João, irmãos? Para dizer: eu não sou nada, quem é tudo é Ele. Livro de Lucas, volta um pouquinho, no capítulo de número 1. Vai dizer do nascimento de João. Quem era João? Livro de Lucas, capítulo de número 1, versículo de número 11. E o anjo do Senhor lhe apareceu, pôs-se de pé à direita do altar do incenso. Apareceu a Zacarias, pai de João. E Zacarias, vendo-o,
turbou-se e caiu morto sobre ele. Isso. Caiu o temor sobre ele. 13. Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. Isabel, tua mulher, te dará à luz a um filho, e chamarás o seu nome? Chamarás o seu nome? 14. E terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento. 15. Porque será grande, será o quê? Não, pequeno ou grande? Diante de quem? E não beberás vinho nem bebida forte, e será cheio de quê? Cheio de quê? Já desde o ventre da sua mãe. 16. E converterá muito dos filhos de Israel o Senhor seu Deus. 17. E irá diante dele no espírito e no poder de quem? Para converter os corações dos pais aos filhos, e os rebeldes à prudência dos justos, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. Aleluia. Esse era João, virtude de Elias. Quem conhece Elias sabe que até fogo do céu o homem fez cair. Falou para Deus: não vai chover. 3 anos e meio não choveu. Ele está dizendo: eu não sou nada disso que você está falando. Ele é tudo. Aleluia. João, ele sabe que ele não pode deixar que o ego, que o orgulho, que a soberba entre no seu coração, porque isso nos faz, o ego nos faz ficar inchado. Enchamos de orgulho, enchamos de soberba, enchemos de tantas coisas que desagradam a Deus. Mas ele está dizendo: não, é Deus, é tudo. Ficamos arrogantes. E a Bíblia diz que Deus, ele resiste aos soberbos. Ele resiste ao soberbo. Tiago capítulo 4, versículo de número 6. A soberba tira tudo de bom de nós. O orgulho tira tudo de bom que Deus colocou. E hoje é noite de nós olharmos como está o nosso comportamento, não só diante de Deus, mas diante daqueles que nos cercam, diante daqueles que estão em volta de nós, da nossa família, do nosso trabalho. Autoridade é uma coisa, soberba é outra. Ficamos inchados e Deus, ele começa a resistir a cada um de nós. João Batista sabia do seu talento, do seu chamado, do seu propósito, das suas virtudes, da autoridade que Deus havia dado para ele. Mas em nenhum momento ele falou: eu sou o cara, eu que vou preparar o caminho, eu que vou fazer tudo para que Jesus seja exaltado. Não. Ele falou: eu sou apenas uma voz. Aleluia, que clama no deserto. Humildade. E para receber honra, a humildade tem que ir na frente. Livro de Provérbios, capítulo de número 15, versículo de número 33, diz que onde vai a honra, a humildade sempre vai na frente. Quem quer receber honra tem que colocar a sua humildade na frente. E a honra, ela vem atrás. A honra, Deus, ele vai te dar. Seja humilde. Sejamos humildes de reconhecer que a gente, se não for Deus, apodrecemos. Se não for Deus, entramos em estado de putrefação moral, ética, espiritual. Mas o Espírito de Deus está aqui nessa noite dizendo: eu vim para trazer vida e vida com abundância. João está dizendo: eu não sou nada, eu sou apenas uma voz. A humildade. Tem um louvor que diz em Rubens, diz assim, né? Que ele cresça
que eu diminua, que Ele apareça e eu me constranja com a sua glória, com todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos, que Ele cresça, que eu diminua, que Ele apareça e eu me constranja com a sua glória, com todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. É mais de Deus e menos de mim, mais de Deus e menos de mim. Quanto mais Deus me exaltar, eu tenho que falar, isso aqui não é meu, é de Deus. E João está dizendo, eu sou apenas uma voz. Ei, irmãos, qual voz nós estamos sendo no nosso ambiente, na nossa vida, no nosso lar? Deus está falando, Deus falava comigo, qual voz você tem sido, onde você se apresenta? Que tipo de voz? A voz que instrui, a voz que fala a verdade, a voz que não mente, a voz que não engana, a voz que corrige. Qual é o tipo de voz que nós estamos sendo diante das pessoas que nos cercam, diante do nosso colégio, diante do nosso trabalho, com a nossa família? Qual o tipo de voz? É a voz que humilha, é a voz que ofende, é a voz que xinga, é a voz que fala mal. Qual tipo de voz? João, tu é bom demais, rapaz. Sou bom nada, Deus é que é bom. Eu sou apenas uma voz. Qual voz? A voz que clama, a voz que fala que o Cordeiro de Deus está vindo para tirar o pecado do mundo, a voz que Jesus é bom e Ele vai salvar, Ele vai salvar, Ele vai salvar. Eu sou apenas uma voz. Qual é a voz? Oh, aleluia. Oh, aleluia. Oh, aleluia. É a voz que calunia, é a voz que só critica, é a voz que amaldiçoa, é a voz que coloca o outro para baixo. Qual a voz? É a voz que só murmura quando tudo está ruim. Oh, aleluia, glória a Deus. Ou é a voz que no momento está ruim, está falando, oh Deus, me dá força para aguentar essa prova. Não permita eu falar, Senhor, ou murmurar de Ti. Qual voz? Eu vou estar terminando essa palavra. Onde João diz, eu sou apenas uma voz. O que eu faço não tem muita importância. Eu só batizo com água. Mas aquele que vem após mim, que eu não sou digno nem de desatar as suas sandálias, esse, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele batiza não só com água, mas ele batiza com o Espírito Santo e com fogo. O que eu faço é irrelevante, mas o que ele faz é poderoso. O que eu faço é pouco, mas o que ele faz é muito. Jesus disse, eu vou preparar um lugar para vocês, João 14. Eu vou preparar um lugar. E tem gente que não sabe que Deus já preparou esse lugar.
Esse Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo já preparou um lugar. Um lugar lindo e maravilhoso em que todos que creem nele, que se permitirem serem purificados, que se permitirem serem lavados, que se permitirem que ele entre na vida, vão frutificar ou vão usufruir desse lugar, dessa cidade. E eu termino essa mensagem no livro de Apocalipse, desse Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Livro de Apocalipse, Deus pega João. Não conseguiram matar João. Segundo a história, tentaram fazer de tudo, ele não morreu. Jogaram no azeite ardente, o homem ficou vivo. Então, bota ele numa ilha isolada. A Bíblia diz que Deus se apresenta e faz com que João escreva um livro. No mundo espiritual, Deus leva João a muitos lugares, ele leva João também nesse local, nessa cidade maravilhosa, linda, poderosa. E João, ele vai falar muito dessa cidade. Ele vai dizer que ele viu um novo céu e uma nova terra. O céu já não existia mais, tudo tinha acabado. E ele falou que nesse lugar, o que a gente faz hoje, de chorar bastante, ele falou o seguinte: nesse lugar que eu estou vendo aqui, que eu estou relatando, Deus enxugará toda a lágrima. Não haverá nem mais prantos e nem dores. E ele diz: olha, ele é o alfa, o ômega, o princípio e o fim. E ele viu uma nova Jerusalém, que descia no céu, adornada. E ele fala que o muro era feito de jaspe, uma pedra maravilhosa. A cidade era fundada sobre ela. A safira, sardônio, quadro, esmeraldas. Eram muitas pedras preciosas que montavam aquela cidade. Ele fala que as portas eram feitas de pérolas, grandes pérolas. Coisa linda. A praça da cidade era feita de ouro, como um vidro que você poderia enxergar, refletindo sobre você. E nela, ele disse: não vi templo, porque o seu templo é o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. Ele fala que a cidade não precisava de sol, porque o próprio Deus e o Cordeiro daria luz sobre aquele lugar. E ele fala que ali também mostrou um rio com águas vivas, claras como um cristal, que procede do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da praça, ele diz que de uma banda do rio a outra estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a saúde das nações. Ele diz que ali nunca mais haverá maldição contra alguém, e ali está o trono de Deus e do Cordeiro. E ele fala que nós vamos ver ele face a face, vamos ver o rosto dele. Existe uma cidade preparada para mim e para você. E Deus deseja ardentemente que nós venhamos a chegar nessa cidade. E terminando essa palavra, eu quero ler o livro de Apocalipse, capítulo de número 22. Apocalipse 22, 6. E disse-me estas palavras
Apocalipse 22, 6. Deve estar outra versão. E disse-me: essas palavras são fiéis e verdadeiras. E o Senhor, o Deus dos santos profetas, enviou um anjo para mostrar aos seus servos as coisas em que breve hão de acontecer. Sete. Eis que cedo venho. Porventura aquele que guardar as palavras da profecia deste livro. 8. E eu, João, sou aquele que vi e ouvi estas coisas. E havendo-as ouvido e visto, prostrei-me aos pés do anjo que me mostrava para o adorar. 9. E disse-me: olha, não faças tal, porque eu sou conservo. Eu sou conservo teu e os teus irmãos, os profetas e dos que guardam as palavras deste livro. Adora a Deus. 10. E disse-me: não selas as palavras da profecia desse livro, porque próximo está o tempo. 13. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. 14. Bem-aventurado aqueles que guardam os seus mandamentos, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. 15. Ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os fornicadores, os homicidas, os idólatras e qualquer que ama e comete mentira. 16. Eu, Jesus, enviei meu anjo para vos testificar destas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. Glória a Deus. Fique de pé no seu lugar.